Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro, já me conhece do meu site leandro.com, os meus vídeos aqui mesmo do YouTube. Hoje eu quero falar para você como aconteceu essa história da leandro.com, qual foi o nosso primeiro programa e como é que virou tudo isso daí. Em 2008 a gente registrou uma empresa em dezembro chamada Terce e Companhia Limitada, que é a nossa empresa que usamos até hoje. Hoje temos uma segunda empresa também, que é a leandro.com, a fim de diminuir o imposto que a gente pagava. A gente montou uma que confecciona software e uma distribuidora. Depois eu falo sobre isso. Eu vendia panfleto, praticamente panfleto, cartão de visita. Chegava num cliente e falava: olha, eu tenho um preço bom para cartão de visita, vamos fazer arte num computador antigo que eu tinha, fazia arte e cobrava lá 70, 80 reais o milheiro do cartão de visita, levava na gráfica, pagava 20 da gráfica e ficava com essa diferença de lucro bruto. Isso era panfleto, cartão de visita, era jornal, tudo que desse para fazer no computador, entre Corel e Photoshop eu faria. E lona, até a fachada, tudo. Eu tirava uma foto da fachada, montava a fachada, imprimia a lona e levava para o cliente. Ganhava na negociação da compra e na negociação da venda. E tinha vantagem de eu mesmo fazer todas as artes, então não precisava de um design para fazer isso daí. Fazia na frente do cliente, montava tudo. Então era um grande diferencial. Quando eu já conheci o Mercado Livre e comecei a vender pelo Mercado Livre. Só que era pouca coisa ainda. Eu vendia, mas era tímido as vendas no Mercado Livre. Porque o preço no Mercado Livre sempre foi muito competitivo. Para melhorar isso daí, eu decidi fazer e-mail marketing. Em 2009, no início de 2009, eu decidi fazer e-mail marketing. Comprei um programa de e-mail marketing, um programa americano, que não existe mais hoje aqui no Brasil. Inclusive é a única revenda que ele tinha no Brasil. Em São Paulo agora revende os nossos programas. Então não vende o programa deles. Comprei esse programa, comecei a enviar e-mail, sabe aquelas correntes que mandam um monte de e-mail ali com cópia, ou com cópia oculta, e manda para todo mundo, e começou a dar retorno no e-mail. O e-mail dá retorno até hoje. Quando começou a dar retorno no e-mail, eu percebi que eu precisava de um bom programa de mandar e-mail e que ele mandasse na caixa de entrada. Aí eu comecei a ver o diferencial dos programas. Por que um programa não manda na caixa de entrada? O que acontece? Estudei isso daí. Estudando isso daí, eu sempre fui programador desde os meus 15 anos. Eu decidi fazer o meu próprio programa. Fiz ele, no início, era um blog que eu tinha, e ele custava R$49. Eu fiz o programa, mas não foi para vender, eu fiz para eu fazer mídia. Daí, coloquei online lá, R$49, e comecei a vender esse programa. Ele chamava Flash Mala Direta, FML. Depois mudou para TML, mas antes era Flash Mala Direta. O Flash Mala Direta eu vendi 2 cópias a R$49 cada um. Comecei a achar interessante esse negócio de eu fazer meu próprio programa, vender pela internet e ter lucro total. Ou seja, depois de feito, claro que demorou um tempo para eu fazer, mas depois de feito, os R$50 que eu vendia, eu podia enfiar no bolso e gastar do jeito que eu bem entendesse, que era para mim, era quase lucro líquido. Hoje com empresa montada, com funcionário, não é bem assim, mas antigamente era. Daí eu comecei a vender a 49, dei uma melhorada, vendi. No início ele mandava só pelo Gmail, mandava 500 e-mails por dia. Dei uma melhorada para pegar outros provedores, comecei a 99. Até que foi a 149, 179 e hoje 199. Aí em 7, 8 anos. Esse foi o nosso primeiro programa. Quando eu comecei a cobrar R$99 e começar ele mesmo para fazer mídia dele, eu comecei a vender tipo 1, 2 por dia. Eu namorava minha atual esposa na época e falava para ela: olha, eu já estou ganhando quase R$1.500 por mês, dá pra gente casar. Veja bem a diferença de valores de 4 anos atrás, 5 anos atrás e hoje. Isso foi em 2010, já estava assim. Em 2010 estourou. O que aconteceu em 2010? No começo de 2010, por causa da política, 2010 acho que teve política, então, uma série de fatores, eu comecei a estourar as vendas. Quando eu comecei a estourar as vendas, o cara falou assim: Leandro, você podia montar um programa de SMS. Existe um no Brasil que é vendido, SMS Caster, e ele
ele é barato, mas não tem suporte. Tem uma revenda em São Paulo, assim, sensado, me explicou como é que funcionava o SMS Caster. Eu falei pra ele, então tá bom. Ele falou, vou te mandar o programa pra você ver como é que é. Eu falei, não, não manda não. Não manda o programa, porque se você mandar o programa vai poluir o que eu quero criar. Então deixa eu criar primeiro, depois eu vejo o programa dos outros. Sempre fui assim, nunca gostei de ver nada antes de criar o meu. Eu crio o meu, depois eu vejo dos outros. Dessa forma eu não fico copiando coisas, também não fico um layout parecido, e também não vai dizer que, ele leu primeiro. Então, eu comprei o SMS Caster, eu comecei a produzir, ele tinha o SMS Caster. Ele falou, olha, você importa uma lista, coloca sua mensagem e manda. Daí, só que bloqueava muito chip. Quando bloqueava muito chip no SMS, ele me explicou todos os problemas que tinha, eu comecei a criar o TSMS. O TSMS eu criei no final de 2010. Eu casei em 2011, No final de 2010 eu criei o TSMS. O TSMS foi um negócio bem bacana, que desde a primeira cópia ele já era caro, ele já era R$350, hoje é R$499. Então, tipo assim, qualquer 2, 3 vendas para nós era um diferencial muito grande. Tipo, colocar R$1.000 no bolso num dia era um absurdo isso aí. Então a gente foi criado praticamente na pobreza, ou abaixo da linha da pobreza, filho de professor. Quando meus pais eram professor, porque antes nem isso era. Então a gente foi criado, a primeira pizza que eu comi, eu gosto de lembrar, eu tinha 18 anos já. Hoje eu tenho 40. Então o TSMS começou a fazer sucesso. E o TNL, um empurrou o outro. Então eu mandava e-mail fazendo propaganda dos dois. Quando eu consegui um certo know-how na internet devido à qualidade dos meus programas, boca a boca ficou grande, daí estourou. Aí estourou, eu comecei a trabalhar em outros programas. T-Post, postagem automática em blogs, a TSR, criador de sites referenciais, a TSR Lite, multiplicador de homepage, para o Facebook, criei também. Hoje a gente tem uma série de produtos. Então esse foi o início. Eu tinha um problema muito grande que eu vou explicar agora, que era do imposto. Eu era uma produtora de software, então eu pagava 17% de imposto. De cada R$1.000 que eu vendia, R$170 era o imposto. Como a gente emitia nota fiscal de tudo, porque emitindo uma nota fiscal você cria uma carreira de crédito e perante os bancos, perante financeira, tudo no futuro, se você precisar, você vendeu, você tem como comprovar a sua renda. Então a gente emitia nota fiscal de tudo, era 17%. Eu não andava mais isso daí. Eu pagava R$500 de contador, mais 17% de imposto. Aí o contador falou, pois é, mas não é distribuidora. Se você fosse uma distribuidora, você pagaria 4%. Eu falei, peraí, se eu fosse uma distribuidora, então vamos abrir uma distribuidora. Ele falou, não, mas você já tem uma empresa. Eu falei, não, abre outra. Ele verificou lá com a parte jurídica e deu certo. Então a gente abriu a Eleandro.com. Hoje a gente vende um software da TRCC Limitada para Eleandro.com e a Eleandro.com vende a 4% de imposto para o consumidor final. Nosso faturamento foi assim, foi 200 mil em 2010, anual. Daí 500 mil em 2011, 700 mil em 2012, 900 mil em 2013, 1 milhão em 2014. Então a gente subiu o faturamento de uma forma extremamente rápida para uma empresa de 5 anos. Uma empresa nova, relativamente nova, só que a gente trabalhou desde o início da forma certinha. Então, não perder o cliente, fazer ele comprar não só um primeiro programa, um segundo, um terceiro. Se ele vê que o negócio é bom, fazer ele virar uma revenda, uma franquia, etc. e tal. Aí abrimos um site, Mala Direta Afiliados, tercemultipost.com, 200 vídeos no YouTube, 300 mil visualizações. Hoje, um sucesso total. Trabalhamos em 5, eu, Marcelo, Janaína, Luciana e o Anderson. Então, o Marcelo é o comercial, Marcelo e a Janaína também responde pelo comercial, a Janaína é administrativo, o Anderson é um programador freelance que eu tenho aqui, que já está sendo contratado pela empresa também, e eu faço a parte de desenvolvimento, criação e desenvolvimento. A Luciana e a Vanessa é suporte. Então, somos 5, 6, agora vamos partir para 6, cada um com seu escritório, cada um trabalhando direitinho. Uma empresa, posso dizer que futuro para a gente, principalmente ano de Copa, ano político, ano que não é político, que cai às vezes, o pessoal quer vender mais. A gente vende de qualquer jeito. Os programas nossos não dão trabalho, não dão dor de cabeça. A ideia é criar um programa que seja extremamente fácil de usar, extremamente visual, extremamente simples. Isso não facilita só para o usuário final, mas facilita para a gente, que a gente não tem suporte. Quanto mais fácil fizer e melhor ele funcionar, menos suporte a gente dá. Então, quer dizer, mais lucro temos.
Como eu falei, hoje não é tudo em lucro, faturamos R$ 1 milhão anual, mas aí uma boa parte disso daí é custo. Funcionário custa, contador custa, é bem caro, são 2 empresas, imposto custa, nota fiscal custa, tudo custa. É água, é luz, é telefone, é internet, é tudo. O que a gente quer agora é que você participe do nosso sucesso. Pelo menos uma fatiazinha. Então, compre a nossa franquia, seja nosso franqueado, aprenda a trabalhar como a gente trabalha. Não precisa ganhar R$ 1 milhão por mês. Ganhando 50 mil, 30 mil, depende da tua necessidade. Se você focar numa coisa só, quiser trabalhar só com o nosso programa, garanto para você, no mínimo, R$ 15 mil por mês. Isso com venda, trabalhando direitinho, trabalhando na frente do teu computador, não precisa correr atrás de cliente, não precisa fazer nada disso, não precisa fazer visita, não precisa criar equipe, não precisa fazer nada. Estou falando trabalhando sozinho, eu comecei sozinho. Em 2010, quando eu já tinha um certo sucesso e já tinha um certo lucro, o Marcelo, que é meu irmão, a gente sempre foi sócio, desde bicicleta, carrinho de rolemã, e skate, e estilingue, cachorro, até isso a gente tinha sociedade. Em 2010 ele chegou e falou: Leandro, eu quero comprar 50% da tua empresa. Eu falei: quer 50%? Eu quero 1 milhão e 50%. Ele falou: não tenho 1 milhão. Ele falou: não tenho 500 mil. Eu falei: então o que você quer comprar da minha empresa? Aí negociamos um certo valor, ele deu uns carros que ele tinha, eu andava de a pé, não tinha carro, deu um carro que ele tinha, continuou pagando o carro que era financiado, me deu um outro que era quitado, e o Marcelo negociou uma média de 20% a 25%. Tem programas que ele tem 30% e programas que ele tem 15%. Então vai dar de 20% a 25% de média da empresa é do Marcelo. Então tudo que entra aqui, o líquido também sai para o Marcelo. Então somos eu e o Marcelo de sócios e o resto de colaboradores ou funcionários ou pessoal que se dedica a trabalhar com a gente e ganhar também por isso. Tem participação nos lucros, tem participação em estouro de venda, tem participação em excesso de meta. A gente define uma meta lá, vamos vender 100 mil esse mês. Vendeu 150, a gente divide uma parte com o pessoal que trabalha com a gente porque merecem, porque correram atrás disso aí. Então essa é a nossa história. A história da Leandro.com, da Terce Companhia Limitada, e como saímos do zero de andar na rua aí vendendo cartão de visita para 1 milhão de faturamento mensal. Pretendemos dobrar isso aí até 2016.